atuando como aquele que quer combater. E aí não há homem e mulher novo, sociedade nova. Ou seja, quando a esquerda atua como a direita, hace o juego de la derecha. Hace o juego de la derecha. Né? A gente diz em Brasil, com esta esquerda já não necessitamos de direita. Né? E um grupo se meteu aí na corrupção. Este grupo decidiu cambiar o hambre zero. Porque defendeu esta tese. Por que liberar as famílias em 2 anos? Se lo melhor é manter as famílias aí permanentemente dependentes do governo. Porque aí vamos ter, em câmbio, votos. E se cambiou o programa de caráter emancipatório para o caráter compensatório. E cambiou o nome, agora se chama Beca Família. Es bueno, pero o outro era ótimo. Essa é a diferença. Sabe, não condeno o Beca Família. É bueno para quem está na miséria, tendo uma renda mensual, mas não é emancipatória. Esta família vai seguir em la miséria quando deixa de receber esta renda mensual. Este é o problema. E não tem acesso à terra, que é um bem de produção. Então está sempre na dependência. E aí eu me fui do governo, sigo apoiando o governo Lula, pero criticamente, né? O que muito me convém, porque quando eu estava na cárcel, havia muitas coisas malas, como vocês podem suponer, que está 4 anos na cárcel, pero havia uma coisa muito buena, que eu podia falar mal do governo sem peligro de ser preso. Isso era muito bueno. É o melhor da cárcel. Pero quando uno está em o governo, passa ao revés. Tu está em o governo, não pode falar mal dele. Não pode criticá-lo. E eu tinha ganas de expressar o que penso e também porque escrevo em muitos periódicos e tudo, então para mim foi uma libertação sair do governo e volver a ser ING. Bueno, vamos a tomar aqui mais 2 temas. Fidel. Eu tenho uma amistade, uma admiração, não somente por Fidel, e também, mas sobretudo por la Revolução Cubana. Porque Cuba, eu tenho um critério como cristiano. Qual é o valor número 1 para o Evangelho? O valor número 1 para Jesus não é a teologia da liberação, não é a Opus Dei, não é o Vaticano, não são as comunidades eclesiais de base. O valor número 1 para Jesus é a vida. Se há vida, aí está o que Deus quer. Se não há vida, aí está contra o projeto de Deus. Então, a partir desse princípio, eu miro um país, não perguntando se aí há eleições a cada 2 ou 4 ou 8 anos. Ok, muito bem, vamos fazer eleições, tudo isso é muito importante, o processo democrático, mas minha primeira mirada, como vive este povo. Este povo tem garantizado sua vida como fenômeno biológico e como fenômeno espiritual. E o único país, de las 3 Américas, em que toda a população tem garantizado por la estrutura do país os 3 direitos fundamentais do ser humano por la ordem: alimentação, saúde e educação, é Cuba. É o único. Há pobreza em Cuba, não há miséria. Tu jamais vai encontrar em las calles de Havana um ninho, como há em Brasil, abandonado em la calle. Bueno, eu tenho como princípio não meter-me em la política interna de los países que visito. O único país que visito
O único país que visito em que me meto em la política interna é Cuba. Quando estou em Brasil, os periodistas me perguntam: "Ustedes têm críticas a Cuba?" Eu digo: "Sim, tenho muitas." "Ah, quais são?" "Não, eu tenho um princípio. Denúncia se hace a los inimigos, crítica a los amigos. E como eu sou amigo de los cubanos, hago minha crítica quando estou em Cuba." Aí sim. E não fora de Cuba. Então, eu admiro, porque Cuba é uma quádrupla isla. Quádrupla. É uma isla 4 vezes. Uma isla geográfica, uma isla por ser o único país socialista da história do Ocidente, uma isla porque é órfã da União Soviética, e uma isla porque está bajo embargo da maior potência bélica, econômica, industrial e ideológica deste planeta, que são os Estados Unidos. E apesar de toda esta brutal pressão, Cuba resiste. E eu queria aqui aproveitar para pedir a vocês, movimentos sociais, partidos políticos, incrementar a pressão em favor de los 5 heróis cubanos que estão aprisionados nos Estados Unidos. Esse é o único pedido que quero fazer a vocês. Hagam o que podem por esses 5 companheiros, porque é uma aberração que 5 homens que estavam dentro dos Estados Unidos evitando atos terroristas, sejam encarcelados, sabe, como criminais, enquanto outros, como Carriles e outros tantos monstros, seguem em liberdade, né, bajo auspícios do governo dos Estados Unidos. E termino com a de Santos, a teologia da liberação. Santos, muitos dizem que a teologia da liberação ha muerto. Não me invitaram aos funerais. O que passa é outra coisa. Há um famoso escritor de Brasil, Érico Veríssimo, que afirmava: o que não sale em los medios, a gente pensa que não existe. Houve um tempo que todos os médios falavam muito de teologia da liberação e depois silêncio. Silêncio não significa que não haja mais teologia da liberação. Por que se falava muito? Porque havia um processo revolucionário em América Latina, com Nicarágua sandinista, El Salvador e todo. E aí a teologia da liberação tinha muita influência. No momento em que já não há risco de processos revolucionários em um mundo bipolar, porque terminou a Guerra Fria, então a teologia da liberação deixou de ser uma preocupação do sistema, o que não significa que ela está morta, ela está viva. As comunidades eclesiais de base estão vivas. Há pouco, a irmã religiosa Dorothy Stang foi assassinada em Amazônia por defendê-los sem terra. Isso é teologia da liberação. Ou seja, agora em Brasil vamos, em julho, reunir 3.000 líderes de comunidades eclesiais de base no 12º Encontro Nacional de las SEBES. Em janeiro, eu vou estar em Equador para celebrar Monsenhor Proanho, que foi um dos líderes da teologia da liberação, e por aí vai. Há muitos eventos de teologia da liberação, de comunidades por esta América Latina, pero os médios já não têm interesse. E eu creio que isso é bueno para nós outros, porque vamos trabalhando tranquilamente, né, seguindo o nosso trabalho. É verdade que agora com mais dificuldade, porque temos menos obispos apoiando esta linha de trabalho. Com Juan Pablo II, houve uma vaticanização
da Igreja Católica em América Latina. Um cuidado de evitar nombrar curas progressistas e sempre nombrar curas mais conservadores, o que então se criou um freno a um pouco a este movimento, mas esse movimento sigue por aí. E um pouco estamos acostumados, né? Há momentos de muito avanço dentro da igreja e há momentos de refluxo. Estamos vivendo agora um momento de refluxo, de deserto, um momento, aí eu disse que é um grupo de agentes pastorais, não é um momento de entusiasmo, é um momento de fé, né? Não é um momento de chegar à terra prometida, é um momento de atravessar o deserto. E isto passa também em nossas lutas políticas. Era isto que tinha a falar. A compartilhar com vocês algumas reflexões. Primeiro, efetivamente, que o Juan levantou. Quando hablo de trabalho de base com todos os setores da população. Agora, se tu conheces quem seja capaz de fazer trabalho de base com as Forças Armadas, apresente-nos, porque não é fácil meter-se aí e fazer um trabalho de conscientização, politização e tudo. Há setores que han logrado. É o caso de Venezuela, e por aí está Chávez. Ou seja, alguém foi fazer trabalho de base com este homem e com seus companheiros em las Forças Armadas venezuelanas. Historicamente em Brasil, nos anos 30, também com Prestes, que era um oficial do Exército Brasileiro, né? E outros companheiros que saíram do Exército, Apolônio de Carvalho, por exemplo, que era oficial do Exército, depois foi um líder comunista, e o mais internacional de los líderes comunistas do Brasil, porque Apolônio lutou na resistência a Franco, nas brigadas antifranquistas da Espanha. Está condecorado por Espanha por ser herói da Guerra Civil Espanhola. Foi preso e torturado aí. Depois passou à França, era casado com uma francesa, para lutarem na resistência francesa. Preso e torturado pela Gestapo. Recebeu do governo de França a Legião de Honor, a medalha mais importante aí dos combatentes. E depois lutou contra a ditadura em Brasil. E também foi torturado. Menos porque ele disse a seus torturadores: mira, se vocês forem mais competentes que a Gestapo, pode ser que vou abar qualquer coisa, mas vocês têm que ser mais competentes. Então desmoralizou seus torturadores e logrou sobreviver à cárcel. Morreu há pouco com 90 anos. Então, um homem, uma figura heróica para nós outros em Brasil. Então, há que fazer trabalho de base com todos os setores, mas sobretudo com os setores populares. Por quê? Porque a esquerda em América Latina, historicamente, ha cometido o erro de ter pueblo como categoria acadêmica e não pueblo como vinculação orgânica. Esse é o problema. Quando Lula fundou o Partido dos Trabalhadores, Lula é um obreiro metalúrgico, em 80, alguns setores da esquerda do Brasil se puseram perplejos. Como? Agora os obreiros querem ser a vanguarda do proletariado? Porque historicamente nós outros pequenos burgueses intelectuais hemos sido a vanguarda do proletariado. Que coisa é esta hora que os proletários querem ser sua própria vanguarda? Né? Um pouco isto. Então, hoje essa gente hace autocrítica, e incluso muitos participam do governo de Lula e todo. Então, é muito importante incrementar esse trabalho de vinculação com os mais pobres. Eu diria de uma maneira muito resumida. Com a caída do muro de Berlim, há uma esquerda